Muito bem, meus amores, estamos de volta, isso mesmo, sejam todos bem-vindos, prof. Esta aula é qual aula, hein, professor? Dá uma olhada lá na tela agora. Olha aí, ó, aula do 8º ano, e hoje é a aula de número 2. Nós vamos falar sobre níveis de organização dos seres vivos. Aí, meu tio, na aula 1, galerinha, lembra? Na aula 1 nós estávamos falando sobre organização do nosso corpo, desse nosso organismo. Agora nós vamos dar, então, continuação. Mas, prof, eu ainda não estou lembrando direitinho como é que é esse processo. Dá uma olhada lá, vamos revisar rapidamente, galerinha. Olha só, na aula de hoje, vamos ver uma introdução sobre população, comunidade, ecossistema e biosfera. Então, a aula de hoje envolve nós entendermos sobre o conceito de população, comunidade, como se organizam, ecossistema e biosfera, dentro dos níveis de organização dos seres vivos. Mas na aula anterior, a aula 1, nós tínhamos falado sobre a estrutura e organização dos átomos, moléculas, organelas, células, tecido, órgão, sistema, até chegar em organismo, que somos nós, o indivíduo, o ser humano. Só que esse organismo, ele não está only one, ele não está sozinho. Ele está o quê? Interagindo com o meio, com os outros organismos de mesma ou diferentes espécies. Então, com isso, nós vamos, então, ver outras estruturas, os níveis de organização dentro de um sistema que a gente fala do organismo. Aqui, ó. Dando continuidade, depois de organismo, no sistema de níveis, nós temos as populações, as comunidades, ecossistema, biosfera. Termina bem aqui, tá, meus queridos? Então vamos ver que estão um por um. Pay attention, ficam bem atentos aí, viu? Olha aí, ó. Organismo. Como nós vimos, organismo, forma individual de vida. Qualquer corpo constituído por órgãos, organelas ou outras estruturas que interagem fisiologicamente. Fisiologicamente, professor? Back aqui pro tio. Lembra? O coração interage com quem, professor? Com o estômago. Como assim? O estômago e o intestino. O estômago, ele vai fazer o processo de digestão, mas nós vamos ver que começa pela boca. Então ocorre a digestão no estômago, inicia-se na boca, finaliza no estômago, e aí o intestino absorve os nutrientes. E onde é que entra o coração nisso? Ele vai bombear o nosso sangue para distribuir esses nutrientes por todo esse organismo. Lembrados? Dá uma olhada lá na tela agora. Dando continuidade a isso, pessoal, fisiologicamente é a função. Aqui pro tio. Lembra quando a gente fala sobre função? Quando eu inspiro ar, eu vou colocar oxigênio no meu pulmão e aí o sangue, lá nos nossos alvéolos, vão captar esse oxigênio e distribuir o oxigênio para os nossos tecidos. Então, fisiologicamente, essa interação corresponde a uma função para sobreviver. Prof, e esse indivíduo? Olha lá na tela. Esse exemplo de indivíduo aí que está na figura, ele está interagindo com ele mesmo, né? Ó, então responde que o organismo, ele interage em si, individualmente. Mas como fala com outras estruturas e com a vida? O que isso significa? Back! Aqui pro tio. Galera, nós temos os fatores abióticos e os fatores bióticos. Misericórdia! Prof, fatores bióticos.
exemplo, são fatores bióticos. Eu sou um fator biótico, vida. Como é que eu vou interagir com fatores abióticos? Na hora que você respira. O oxigênio que nós respiramos constitui um fator abiótico. O sol, a água, a luz são fatores, elementos abióticos. Então, como é que um organismo está interagindo comigo mesmo? Quando os meus órgãos, lembram? Estão fazendo fisiologicamente funções para me manter vivo. E para isso acontecer, eu vou interagir com fatores, um exemplo, abiótico. Eu estou inspirando o oxigênio. Então, o oxigênio é um fator abiótico, então eu estou me relacionando também com o meio. Um exemplo. E como é que eu me relaciono, então, professor? Com outros fatores, só que agora não é mais abióticos, são fatores bióticos. Na hora que eu como uma maçã, porque a maçã, ela vem de uma origem vegetal, mas é vivo. Quando eu como uma carne, como um ovo, são estruturas vivas. O ovo, lembra? É uma célula, ela é uma célula germinativa, vai dar origem a um ser vivo. Então, tem os fatores abióticos, que nós colocamos como fenômenos da natureza: sol, temperatura, luminosidade, água, o oxigênio. Então, um organismo pode se relacionar com ele mesmo ou com outros seres vivos, que a gente coloca dentro dos fatores bióticos, e com os fatores abióticos, ok? Dá uma olhada lá na tela. E, prof, em resumo, um organismo ele tem a capacidade de extrair a energia a partir dos nutrientes, adaptar o ambiente, as mudanças desse ambiente e se reproduzir. Então, galera, não só eu, aqui pro tio, não só eu, mas os pássaros são um indivíduo, um organismo. O jacaré, a capivara, não é isso? O cachorro. Então, outros animais de outra espécie também interagem. Então, cada indivíduo interage consigo mesmo, com a sua espécie, tá bom? Tanto em relação aos fatores bióticos e abióticos. Lá na tela. Continuando. E o que é população? O conceito diz: população é um conjunto de todos os habitantes de determinado local. Também pode estar relacionado com os indivíduos de uma mesma espécie. Então, vou dar uma parada aqui, ó. População, eles se relacionam com indivíduos da mesma espécie e coexistem também dentro de um lugar ou uma região. Aqui, galera, nós temos alguns exemplos. Exemplo, população. Nós temos a população, né? O jacaré, tartaruga, nós temos aí os tracajá, nós temos populações como população a italiana, nós temos as populações que têm características de um determinado local, né? Então, essas populações, elas também podem dar origem a determinadas comunidades. Populações que moram na região rural, populações que moram em regiões urbanas, de diferentes e coexistem entre elas e outras. Em resumo, população é um conjunto de organismos de uma mesma espécie que vive em conjunto em uma determinada área, vamos lá, rural, urbana, uma área ribeirinha, tá? Que convivem nessa determinada área, também se reproduzem entre si com outros indivíduos de uma outra população. Com isso, nos faz pensar sobre o conceito de comunidade. Comunidade refere-se a um grupo de pessoas que compartilham algo em comum, com uma história comum,
com um objetivo, uma determinada área geográfica ou práticas comuns às comunidades, exemplo, comunidade quilombola, às comunidades virtuais, às comunidades escolares. Aqui, Putinho, não podemos confundir comunidade com população. População, quando eu dei o exemplo lá, ó, tanto, né? Nós temos as populações que moram em regiões da mesma espécie, que têm atividades comuns entre elas. Aí eu dei exemplo aí, populações que moram em região rural, populações que moram em região urbana, mas também dei exemplo de animais, como as populações de jacaré, população do biguá, são aves, de arara, população de papagaios, e que se relacionam entre si, têm atividades comuns entre esta população, a população de tartaruga amazônica, o jabuti, o tracajá, então são da mesma espécie. Agora, comunidade são de espécies diferentes, que se relacionam, tá bom? E tem ambientes diferentes. A população, uma coisa específica, uma característica, uma cultura. Aí, quando nós temos a população ribeirinha interagindo com a população de outras regiões, lá na tela, meus queridos, nós também temos as populações ou comunidades. Populações não, comunidades. Um exemplo que eu dei são as comunidades virtuais, que têm determinados hábitos, determinadas características geográficas em comum e que se relacionam de alguma forma. Nós temos as comunidades escolares, com objetivo histórico e compartilhamento de determinadas situações. Então, as comunidades, tirando, né, que a gente chama assim, a humana, vamos também relacionar com a comunidade de animais, que se relaciona aí, ó. Tem como exemplo as girafas, zebras, né, que estão em um mesmo local, coexistindo. São, então, populações de diferentes espécies, desculpa, falei populações, é comunidade. São comunidades de um conjunto de populações. Então, nesse nosso exemplo aqui, ó, nós temos quantas populações? Ó? 1, 2, 3. Populações diferentes, coexistindo em um mesmo ambiente. Então, isso são comunidades, um conjunto de populações. Nesse outro exemplo, quantas comunidades, quantas populações nós temos? Ó, nós temos aqui 1, aqui 2, aqui 3. 3 populações vivendo em um mesmo ambiente. Então, nós temos uma comunidade. Comunidade é um conjunto de populações de diferentes espécies que habitam em uma mesma região, que tem práticas diferentes, tem ambientes diferentes, mas se relacionam ou como predador ou como presa. Um exemplo, ó, se relacionam jacaré, peixe, capivara, onça, dentro de uma determinada região, tá bom? Em resumo, nós vimos organismo, população, comunidade, um conjunto de população de uma determinada região. E o que seria um ecossistema, prof? Ecossistema é um conjunto formado pelas interações entre os componentes bióticos com os organismos vivos, plantas, animais, e microbióticos e componentes abióticos. Elementos químicos, físicos, como ar, água,
solo e minerais. Então, aqui, meus queridos, um ecossistema, nós temos, então, a interação dos seres vivos. Vamos lá. Aqui pro tio. Lembra? Tem que lembrar bem aqui, ó. Nós temos ambientes, né? Fatores. Alguns chamam de fatores, outros chamam de ambientes. Abiótico e biótico. Biótico é relacionado aos seres vivos. Então, exemplo de biótico são as populações de jacaré, as populações do biguá, as populações de arara, as populações que moram em regiões ribeirinhas, regiões rurais, regiões urbanas. Biótico. As árvores, espécies de árvores frutíferas, tudo que tem vida. Abiótico, o abiótico, esse A é negação, não tem vida. Então, é relacionado com o quê? Com as intempéries. Sol, ar, luminosidade, todas as estruturas que a gente classifica ali, ó, dá uma olhada na tela, meus queridos, como um exemplo. Água, ar, mineral, solo, estão se relacionando. Então, em relação ao ecossistema, é esse conjunto de interação. Então, nós temos o ecossistema marinho e o ecossistema terrestre. Dentro do ecossistema terrestre, nós temos o ecossistema amazônico, da Caatinga, do Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal e Mata dos Cocais. Então, são ecossistemas que cada um deles tem a relação entre seres vivos, que são os bióticos, com os abióticos, e são específicos para cada região. Região amazônica tem um ecossistema onde temos população, comunidade interagindo em características totalmente diferentes. Então, em resumo, um determinado ecossistema é um conjunto formado pela comunidade e a relação entre os fatores bióticos e abióticos. Então, cada ecossistema tem uma característica totalmente diferente da outra. E, prof, biosfera. A biosfera é o nível mais amplo e autossuficiente que corresponde a todos os seres vivos do planeta, abarcando as relações entre si e com o meio onde vive. Entendi. Entendeu? Então vamos lá, galerinha. Vamos fazer uma revisão aí, ó. Na figura a gente está mostrando para vocês, então, um resumo da aula, que nós começamos com o átomo, molécula, organela, célula, tecido, órgão, sistema e organismo. Foi a nossa aula de número 1. E a aula de hoje, nós damos continuidade sobre comunidade, ecossistema e biosfera. Com essa, vamos fazer uma fixação aí, ó. Vamos exercitar? Aí a primeira questão. Observe as alternativas abaixo e marque aquela que apresenta a ordem correta do nível de organização em ecologia, do grupo mais restrito para o grupo mais amplo. Quer dizer, galerinha, do grupo bem restrito, como se fosse um organismo, até o grupo mais complexo. Dá uma olhada na alternativa, meus queridos. Com isso aí, ó, a única alternativa que vai do mais simples, prof, para o mais organizado. Primeiramente, a gente elimina aqui, ó, comunidade já é um conjunto, então elimina a C, elimina a D, e aqui é bem mais específico. Ficamos só entre a alternativa A e B. Então, a alternativa correta, sempre aí, ó, população, comunidade, ecossistema e biosfera. Galerinha, aqui pro tio, tem aí para vocês exercícios para vocês fixarem mais sobre a nossa segunda aula, que é o nível de organização de seres vivos, ok? O tio fica aqui, aguardo vocês, até a próxima. Tchau, gente!